Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje falar de um livro que é muitíssimo interessante, que é o livro de Amós. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, e você ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas que queiram um conhecimento bíblico sólido, fundamentado e bem estudado de acordo com informações históricas, culturais, etc. Bom, vamos então falar sobre este livro. O livro de Amós faz parte da categoria de livros denominada de profetas Neviim, mais especificamente dos chamados profetas menores, não por sua importância, mas por serem textos mais curtos. Foram textos que foram agrupados juntos porque eles eram tão curtinhos que o povo judeu tinha medo que esses livros acabassem se perdendo. Então foram agrupados e fazem parte de uma seção chamada Tere Assar, que significa literalmente os 12. E o livro de Amós, eu creio que ele é mais interessante pelas circunstâncias nas quais ele surgiu do que pela mensagem propriamente dita. Não que a mensagem não seja importante, a mensagem é importante, mas em termos de mensagem, ele não traz nada de muito diferente dos outros profetas. Porém, as circunstâncias são muito curiosas, porque trata-se do primeiro registro profético da categoria dos profetas. Então, se a gente for pensar nos reinos de Israel e de Judá, eles tiveram vários profetas no período monárquico. E esses profetas, a maioria dos que a gente conhece porque deixaram registro escrito. E isso literalmente começa com Amós. Então, Amós é o primeiríssimo profeta a deixar um registro escrito por causa de circunstâncias muito curiosas, e nós vamos falar disso daqui a pouco. E por essa razão, talvez Amós seja o profeta mais importante do período monárquico, novamente, não pela mensagem em si, mas por causa disso, porque ele inaugura a era das profecias escritas dentro dos livros chamados proféticos, né? Nós temos menções proféticas em outros livros, revelações em outros livros, mas falando especificamente dos profetas do período da monarquia, é Amós o primeiro a deixar o registro escrito. E esse livro, ele também é muito importante na sua mensagem, como eu disse, tá? Mas principalmente porque ele essencialmente lida com questões relacionadas à justiça social. E ele prevê que, se essas questões sociais não forem resolvidas, elas conduzirão ao exílio de Israel. Amós é um livro extremamente ignorado. Por que que ele é ignorado? Por duas razões. Primeiro, porque as pessoas não gostam de pensar na questão de que a justiça social é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Muito pelo contrário, né? As pessoas acabam frequentemente sentindo que a justiça social é um peso sobre suas costas. Além disso, você tem uma questão aí que é a coisa da religiosidade. Então, o livro ele deixa claro, talvez seja um dos livros que deixe mais claro o fato de que a religiosidade é muito pouco importante para o Eterno, para não dizer nada importante. Especialmente quando se compara a questão da religiosidade com o agir em integridade no cotidiano. Então, o que, que o Eterno espera das pessoas? Não é culto, não é ficar se enchendo, né, de ritualística, de apetrechos, de rezar isso ou rezar aquilo, mas sim que hajam em justiça. Era isso que o Eterno esperava de Israel. Bom, vamos falar agora, deixa eu pegar aqui uma água, já deixar aqui, né, mais a postos.
Vamos então falar agora sobre a questão da autoria do livro de Amós. Muito bem. O livro de Amós, ele na realidade não tem um autor só. Ele teve pelo menos 2 autores. Isso era muito comum na época dos profetas, que você tinha um profeta principal e frequentemente os seus seguidores, os seus discípulos, pessoas que preservavam seus escritos, etc., agregavam conteúdo. Eles não tinham a visão que nós temos, né, que é importante separar quem é que escreveu o quê. Né? Isso é muito da nossa cultura. A gente quer saber muito isso, né? Quem é que escreveu que parte, etc. Para eles, o mais importante era a mensagem. Então você tem vários, já falamos aqui de vários livros bíblicos que tiveram mais de um autor. Bom, o autor principal é justamente Amós. Né? É ele que dá nome ao livro e o extrato principal, o conteúdo, a camada principal, foi ele que escreveu. E esse autor, ele não era um profeta de ofício. Isso também é bastante curioso. Ele é chamado a profetizar numa ocasião bastante especial. Muito bem. Trata-se de Amós. No hebraico bíblico, né, seria Amos. No hebraico moderno, né, seria Amós. E Amós, ele era um pastor de rebanhos, né? Ele então tinha um rebanho, ele cuidava de rebanho, e ele também se identifica como um agricultor de figos. E ele residia no reino de Judá, ao sul, né? Mais especificamente na região de Tecoa. Né? E essa região, ela hoje é chamada, ela tem um nome moderno, né? De Hirbet Tekoa, né? E ela é próxima a Jerusalém, mas ela fica ao sul de Jerusalém. Eu trouxe aqui um mapinha que mostra para vocês mais ou menos como é que é, né? Nós podemos dizer que ela fica um pouco ao sudoeste, né? Quase ao sul de Jerusalém. Vocês podem ver pelo mapa, né? Tem lá Jerusalém, né? Belém, etc. Você desce um pouquinho, onde está marcado aí com essa gotinha, né? Aí em rosa ou vermelho, sei lá, é onde Amós então residia, né? Era uma área basicamente agrícola. Então, assim, se Jerusalém era a capital do reino do sul, do reino de Judá, né, na época de Amós, você tinha então o reino de Judá e o reino de Israel. Amós, ele não é chamado para profetizar no reino de Judá. Ele é chamado para sair do reino de Judá e ir profetizar no reino do norte. Então ele atravessa a fronteira, ele vai subindo, passa de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá, e ele sobe e vai lá para a região de Betel, no reino do norte. Tá? Então ele era um profeta da região de Judá. Né? Eu evito um pouco falar nessa época em judeu, né? Porque vamos dizer, é um termo que as pessoas estão viciadas a entender da forma contemporânea, né? Nada contra o termo, obviamente, até porque eu sou né? Eu sou judeu, mas é que o entendimento, né? O termo judeu, ele evolui, né? Linguisticamente. E aqui, quando a gente fala de Amós, nós estamos falando de alguém que morava na região do reino de Judá, né? No inglês, eles fazem uma diferenciação, né? Chamam de Jew, o judeu de hoje em dia, né? Ou pelo menos o judeu a partir da volta do exílio de Judá, né? Que aí já passou a ocupar o território todo, aquela coisa. Frequentemente chamam de Judeans, né? Os judeus que eram o pessoal da região da Judéia nos tempos antigos, tá? Então aqui Amós, ele era um judeu no sentido antigo da palavra, ele era um morador da região do reino de Judá. E ele vai então lá para Betel, e Betel era um centro religioso no reino do norte. Tá? Então no reino do norte você tinha Betel como uma cidade importante, a capital era Samaria,
né? Diferentemente de Jerusalém, porque Jerusalém era tanto um centro religioso quanto a capital do Reino do Sul, né? No caso do Reino do Norte, a capital era Samaria, mas você tinha Betel como um importante centro religioso. Nós falamos sobre Betel, inclusive, salvo engano, na última aula em que falamos sobre Jacó e o sonho dele, a escada de Jacó, etc., em Betel. Né? E ali nós vimos como Betel realmente se torna um centro religioso importante. E ele vai então para o Reino do Norte, vai para Betel e ele começa a profetizar contra o sistema religioso e contra o rei da época, que era Jeroboão II. Né? Então ele teve bastante coragem, né? Ele sai do seu país, vai para uma terra estrangeira e começa a profetizar contra o sistema cultico, o sistema religioso e contra o rei. Tá? Obviamente o pessoal de Betel, né? A liderança religiosa de Betel, principalmente o sacerdote Amazias, que muito provavelmente era o principal sacerdote em Betel, eles não gostam nada dessa história, né? Você imagina, chega alguém lá, né? Uma pessoa que vem do estrangeiro, né? O camarada não é nem de lá, e ele já chega lá causando, né? E profetizando e dizendo que o Eterno vai destruir tudo, que as lideranças estão corrompidas, que não estão agindo de forma correta, etc, etc. E o pessoal ficou bravo. E ainda falando contra o rei. Né? E falar contra o rei já era uma coisa delicada se você fosse morador da região. Imagina você falando contra o rei não sendo daquele país, né? Sendo um estrangeiro. Tá? E aí, obviamente, né, ele não sendo, e pior, nem era um profeta reconhecido, ele não era um profeta de ofício, não era alguém que as pessoas tinham uma certa cautela ou respeito tradicionalmente, tá? Então, com tudo isso fez com que ele se tornasse uma persona non grata, né, no Reino do Norte. Ele é delicadamente, ou talvez não tanto assim, convidado a se retirar do Reino do Norte. Ele é expulso do Reino do Norte. E aqui acontece então algo interessantíssimo, né? Veja você como às vezes uma circunstância terrível pode esconder um bem muito maior, né? Ele foi expulso de lá e aí o que ele teve que fazer? Bom, eu fui expulso da região contra a qual eu estou profetizando. Como é que eu faço então para poder continuar a profetizar, porque ele tinha, né, por missão entregar o recado do Eterno naquela região. Ele começa a fazer isso por carta. Então ele começa a registrar as profecias. E aí nisso nascem os registros escritos dos profetas. Outros profetas começam depois disso a seguir o exemplo de Amós. Ele foi o primeiro. Então veja você que coisa curiosa. Se Amós não tivesse sofrido uma perseguição enorme, se não tivesse sido expulso da região do Reino do Norte, nós hoje talvez não tivéssemos registros escritos dos profetas. Amós acaba se tornando infinitamente mais importante, inclusive, na história da humanidade, do que ele teria sido se ele simplesmente tivesse entregue as profecias e ido embora e ponto, acabou. Talvez nós nem tivéssemos ouvido falar dele caso isso tivesse acontecido, né? Que fique de lição para nós, né? Muitas vezes nós estamos numa situação e nós pensamos, é eterno, né? Onde está tu, né? Onde estás, perdão, né? Cadê, né? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou só tomando na cabeça e o Senhor não faz absolutamente nada, né? Assim, às vezes essas coisas passam pela nossa cabeça. A gente tem esse tipo de pensamento porque nós somos seres humanos, né? Mas muitas vezes o Eterno tem alguns truques na manga, né? O Eterno está preparando determinadas situações que muitas vezes nós nem conhecemos. E esse foi o caso com Amós, né? Amós provavelmente morreu sem saber o quão importante foi que ele tivesse sido expulso do Reino do Norte.
e certamente ele não se sentiu bem quando isso aconteceu, né? Talvez até, especulando aqui, mas seria razoável imaginar Amós até se questionando, né? Pô, Eterno, tu me mandas ir para o Reino do Norte profetizar e eu chego lá, sou expulso, então por que o senhor fez isso? Né? E na realidade houve aqui algo, né, muito grandioso, né? Era dos planos do Eterno que Amós fosse expulso de onde ele estivesse. E ele inaugura então a era dos profetas escritores na época da monarquia. Né? É graças a isso que nós temos, então, os livros, né, escritos, ou pelo menos uma boa parte deles. Né? Talvez poderia ter acontecido de outro jeito? Poderia, mas foi desse jeito que aconteceu. Tá? E aí, então, alguns comentários sobre isso da Enciclopédia Judaica, da Jewish Encyclopedia, dizendo o seguinte: Amós marca uma época na profecia do Antigo Testamento. Eu não entendo por que eu trouxe aqui como eles trouxeram, né? Eu não entendo por que a Jewish Encyclopedia vai falar Antigo Testamento, mas tudo bem, eles trouxeram assim, eu deixei. Também em outro aspecto, ele é o primeiro dos profetas a escrever as mensagens que recebeu. É fácil entender o motivo dessa inovação. Ele se sente chamado a pregar em Betel, onde havia um santuário real. Você pode ver isso no 7:13. O capítulo 7, um parênteses, o capítulo 7 de Amós é onde ele conta a história do que aconteceu com ele, tá? E lá para anunciar a queda da dinastia reinante e do Reino do Norte. Mas ele é denunciado pelo profeta Amazias ao rei Jeroboão II, está lá no 7:10 em diante, e é aconselhado a deixar o reino do 12 em diante, embora nada mais seja aprendido do que a resposta que ele deu a Amazias, né, 14 em diante. Não há razão para duvidar que ele foi realmente forçado a deixar o Reino do Norte e retornar ao seu país natal, sendo assim impedido de concluir sua mensagem e de chegar aos ouvidos daqueles a quem ele foi enviado. Ele recorreu à escrita. Se eles não pudessem ouvir suas mensagens, poderiam lê-las. E se seus contemporâneos se recusassem a fazê-lo, as gerações seguintes ainda poderiam lucrar com elas. Nenhum exemplo anterior de profeta literário é conhecido, nem é provável que exista. Mas o exemplo que ele deu foi seguido por outros em uma sucessão quase ininterrupta. Então, assim, né, pessoal, se você pegar os profetas, né, os profetas monárquicos, quando a gente fala de profetas, né, pessoal, assim, claro, houve, né, outros profetas na história de Israel, né, você pega Samuel, né, mas, por exemplo, o livro de Samuel é muito mais um livro de conteúdo histórico do que um livro de profecia propriamente dita, né? Tanto que por exemplo, na Septuaginta ele faz parte dos livros históricos, ele vai aparecer nos livros proféticos na Bíblia hebraica, vamos dizer, na divisão judaica dos livros, né? Neste caso eu concordo mais com a Septuaginta, para ser sincero com vocês. Isso é uma divisão arbitrária, né, que em algum momento se estabeleceu. Tá? Mas independente disso, Samuel era profeta? Era, mas ele não deixa um registro específico dos seus oráculos para com a nação, né? Se você pegar, por exemplo, Moisés, nós estamos falando já muito mais de uma revelação das leis, etc., etc., do que também algum oráculo sobre o povo. Tem, né, nos escritos da Torá tem, mas o foco da Torá não é esse, né? Então, quando a gente fala aqui de profecia no sentido mais oracular do termo, né, de deixar oráculos escritos, deixar mensagens para que o povo se arrependa, faça isso, senão vai acontecer aquilo, e depois o que rola, etc., então, se a gente levar em conta isso, esse tipo de profecia, Amós é o primeiro profeta literário, o primeiro profeta a deixar um registro escrito, né? Muito provavelmente por isso, né? Como ele não conseguia não conseguiu levar a mensagem adiante, ele deixou escrito, porque aí quem viesse depois poderia ler, né? Ou mesmo aquelas pessoas da época, ele poderia mandar por carta, ele poderia mandar o registro escrito através de alguém, né? Então, com isso, vejam vocês que coisa fantástica, né? Como uma situação de um revés
ele acabou se tornando uma grande e uma enorme bênção, né, para nós, por ter deixado aí esse registro para que a gente pudesse conhecer. Muito bem. Então, vamos agora falar da datação, né? Que época que Amós foi escrito? Bom, Amós ele vai, como eu disse, se subdividir em duas partes, tá? E aí um comentário da The Oxford Bible Commentary, Amos Composition, diz assim: um extrato do século 8 de oráculos de julgamento contra Samaria foi progressivamente expandido, particularmente por uma redação pró-Judéia e anti-Betel no século 7 e uma redação idealisticamente esperançosa nos tempos pós-exílicos. Então, assim, pessoal, Amós ele foi escrito em 2 ou em 3 momentos, tá? Pelo menos, né? É o que a maioria dos acadêmicos entende, tá? Que existe um conteúdo central e principal do livro que foi escrito pelo profeta Amós no século 8 antes da Era Comum, tá? E nós vamos falar do panorama histórico de Amós daqui a pouco, tá? Mas foi mais ou menos nessa época, né? Na época do reinado de Jeroboão II, tá? Ele escreve, então, essa coletânea de profecias, tá? Esse é o primeiro extrato, né, do livro, foi esse, tá? Amós, o profeta Amós, ele não estava preocupado em deslegitimizar Betel como centro de culto, tá? A preocupação dele era o que o povo estava fazendo. Não era de falar mal contra, né? Falar contra o fato de se ter Betel como centro de culto, tá? Depois ele começa a adquirir uma vibe disso daí, tá? Amós também, originalmente, o profeta Amós, ele não chega praticamente a mencionar Judá, tá? É praticamente consenso entre os acadêmicos que as menções que são feitas a Judá no livro foram feitas por um autor posterior. Por quê? Porque naquela época, na época em que Israel estava sofrendo juízo, Judá foi poupado. Mas logo em seguida, Judá caiu também em um monte de erros, cometeu um monte de erros, né? Saiu dos caminhos do Eterno. E aí, alguns profetas do Reino do Sul já estavam de posse dos escritos do Reino do Norte, tá? E alguns, vamos dizer, e alguns desses escritos eles foram atualizados para incluir Judá, tá? Por quê? Para dizer, olha, pessoal de Judá, tá vendo isso aqui que aconteceu com Israel? Vai acontecer com vocês também, tá? Considerando que naquela época a escrita era cara, era rara, etc, etc, a gente consegue entender por que era muito mais fácil você agregar algum detalhe do que você criar um novo registro escrito, tá? Então, assim, isso era da cultura deles. Ah, Felipe, mas isso que você está falando é falsificação. Não, poderia ser falsificação na nossa cultura, né? Nós temos a cultura de que é importante identificar o autor e separar o que ele disse do que ele não disse. Repito, eles não tinham essa cultura. Nós temos livros bíblicos que até hoje a gente não sabe exatamente quem escreveu aqueles livros, tá? Mas a gente sabe que desde tempos imemoriáveis esses livros eram tidos como livros sagrados, né, pelo povo judeu. Então, eles não tinham essa preocupação, tá? E isso não só na literatura sagrada, mas também nos apócrifos, pseudepígrafos, etc. Muitas vezes você não tem a autoria, né, estabelecida. Eles não tinham essa preocupação. Isso é uma preocupação da nossa cultura, não era da cultura deles. A preocupação da cultura deles era transmitir uma mensagem, e era válido transmitir para o povo de Judá essa mensagem daquilo que aquilo que havia acontecido com o Reino do Norte iria também acontecer com o Reino do Sul. É claro que era válido. Não só era válido, como aconteceu,
tá? Muito bem. Então, nós temos aí, já no período do Reino do Sul, já temos mais um extrato, tá? Mais algumas coisas que foram agregadas por um autor que estava vendo as mesmas coisas acontecerem no Reino do Sul. Posteriormente a isso, nós temos já as profecias da esperança de restauração, que já tem uma linguagem do período persa, já tem uma linguagem pós-exílica, né? Já do momento em que Judá tinha voltado do exílio, eles estavam muito desesperançosos e precisavam de palavras de encorajamento, né? Olha, tá aqui tudo destruído, e agora, né? Agora já era. Então, nesse período, houve uma produção literária por parte dos escritos proféticos de mensagens de restauração, de mensagens de esperança, para que o povo pudesse se sentir animado, né, de realmente reconstruir e se restabelecer e se reerguer, como de fato, de novo, como de fato aconteceu, o que mostra que foi uma decisão acertada fazer isso, tá? Maioria dos acadêmicos entende isso, tá? Que Amós então foi escrito em 3 tempos, né? Primeiro com o profeta Amós originalmente, depois algumas coisas para alertar Judá já no século seguinte e terceiro, esperança de restauração no período pós-exílico, tá? Porém, você tem alguns acadêmicos que entendem que, na verdade, Amós foi escrito em 2 tempos, né? O primeiro antes da queda do Reino do Norte e o segundo já no pós-exílio, né? E aí, neste caso em particular, como é que eles entendem a questão das profecias sobre a queda de Judá? Eles entendem que o autor pós-exílico coloca lá Judá para depois profetizar uma restauração, tá? Também é uma ideia válida, não é a ideia da maioria, mas é uma ideia válida. Então a gente sabe que Amós ele foi escrito ou em 2 momentos ou em 3, tá? O que a gente tem de consenso entre os acadêmicos são 3 coisas. A primeira é que boa parte do livro é uma coletânea das profecias de Amós no século 8. Tá? Então, a maioria dos acadêmicos entende isso, né? Que a essência da coisa são as profecias de Amós, né? E eu não vi, praticamente você não tem quem duvide da existência histórica de Amós, tá? Muito pouco. Claro que assim, quando a gente fala de existência no meio acadêmico, você tem de tudo no meio acadêmico, né? Você tem sempre aquelas pessoas com ideias mais radicais, né? Com ideias mais esquisitonas, etc. Até porque as pessoas gostam disso, porque é uma maneira do camarada se destacar, né? E ele tenta, às vezes você tem alguém que tenta atirar numa ideia mega bizarra, né? Porque se amanhã for confirmado, o cara vira um gênio, né? O cara vira o pioneiro, tá? Então, assim, quando você fala de meio acadêmico, você encontra de tudo, né? Mas o que eu procuro trazer para vocês aqui não é o pessoal que tem ideias muito desconexas da maioria dos acadêmicos, né? Eu procuro trazer a média aqui, tá? A média, você encontra no meio acadêmico alguém que acha que tudo foi escrito por Amós? Se pegar os acadêmicos, alguns acadêmicos mais religiosos, né, que têm, que né, se sentem desconfortáveis com essa coisa da autoria em várias épocas, etc., né, porque alguns acham que isso deixa o livro menos sagrado. Eu não concordo, eu acho que o livro continua sendo sagrado igual, né? Mas alguns se sentem desconfortáveis e tentam de todo jeito provar que o livro foi escrito numa canetada só, né? Mas você tem gente que acredita nisso com relação a Amós no meio acadêmico? Tem, mas é minoria, né? Até porque Amós ele fala de algumas coisas como se já tivessem acontecido e que não fariam sentido ele ter escrito naquela época, né? Por exemplo, como ele vai falar, né, da restauração do tabernáculo caído de Davi. Naquela época, Judá nem sonhava em ser exilado ainda, quanto mais a dinastia davídica, né, desabar, desmoronar, para que você tenha uma profecia de restauração. Pode ser? Pode. É provável? Não, não é provável. Até porque a linguagem é pós-exílica, né? Então,
a grande maioria dos acadêmicos discorda, né? Tá? Então, a maioria dos acadêmicos entende que Amós foi escrito em 3 épocas. Porém, praticamente consenso do seguinte. Primeiro, como eu falei isso, né, que Amós escreveu a maioria. Parêntese, né, você tem no meio acadêmico o contraponto também. Você tem gente no meio acadêmico que acha que Amós não escreveu nada, que tudo é pós-exílico, né? O que também não é considerado uma boa leitura no meio acadêmico, porque você tem uma linguagem pré-exílica em Amós também, né? Então, tem que se avaliar tudo isso, tá? Então, a maioria acha que Amós escreveu a maior parte do texto. O segundo consenso, praticamente consenso no meio acadêmico, é que o livro foi sendo expandido de forma gradual. Tá? O original se tratava exclusivamente de Israel. Quando a gente fala de Israel aqui, Reino do Norte, tá? Porém, alguns adendos passaram a se referir a Judá e também a tratar de Jerusalém como centro de culto, né? Por que a gente entende que isso aqui não foi escrito originalmente por Amós? Porque Amós não está nem aí para coisa de centro de culto. Amós está preocupado com a atitude do povo, tá? Que é uma preocupação que o Amós original não tinha. E a linguagem é diferente, né? A gente fala muito disso também, né? Cada período teve a sua linguagem. O hebraico não é igual em todo o período, o vocabulário não é igual, as estruturas de frase não são iguais. Da mesma maneira que você pegar o português de Machado de Assis e pegar e abrir um jornal, não é igual, né? Você até consegue ler, mas não é igual, tá? E o terceiro consenso entre os acadêmicos é que o livro possui alguns elementos com linguagem pós-exílica, né, típica do período persa, né, principalmente naquela parte que fala da restauração de todas as coisas, etc. Tá? Então, essas 3 coisas os acadêmicos têm como consenso. Né, praticamente consenso. Né? Que Amós escreveu a maior parte do conteúdo. 2, que houve adendos para que ele passasse a se referir também a Judá, e 3, que houve houve em algum momento um conteúdo pós-exílico. Aonde eles se dividem é naquilo que eu falei. Tá? Alguns acham que os acréscimos ao extrato original ocorreram em 2 fases. Uma logo depois do exílio do Reino do Norte, né? Que a gente vai ver daqui a pouco no panorama histórico, né? E outra depois do retorno do cativeiro babilônio, tá? Então, a maioria dos acadêmicos entende isso aqui, né? Que Amós foi escrito no século VIII, aí lá para o século VII, entre século VII e século VI, aí, ele foi expandido, teve uma primeira expansão, e toda a parte que fala de restauração é depois já da volta do povo do cativeiro babilônio. Você tem outros acadêmicos que entendem que ele é um produto totalmente que foi totalmente expandido a partir do conteúdo original de Amós depois da volta do exílio, tá? Então, Felipe, agora eu fiquei confuso, né? O que é o que? Não importa, isso é só uma curiosidade histórica para você ter uma ideia mais ou menos do conteúdo, tá? De todo jeito, como eu falei, o que a gente sabe Amós originalmente ele foi escrito para o Reino do Norte, né? Em algum momento a questão do Reino do Sul entrou também, tá? Isso é que é o mais essencial, né? Fato é que a primazia de Jerusalém, boa parte das referências a Judá, bem como a restauração de todas as coisas, são, no geral, elementos posteriores. Bom, eu vou parar a gravação agora, porque eu tive um pedido de diminuir um pouco o tamanho, né, dos vídeos. Então, eu vou gravar em 2 momentos e esta aula vai continuar, então, na parte 2. Até já!